Olá, amigo estudante. Tudo bem? Pense num prazer enorme de dividir com vocês 5 minutos do precioso tempo de vocês, onde nós vamos fazer algumas rápidas revisões, pensando na prova do Enem. São 5 minutos em que nós vamos dar um panorama generalizado no contexto histórico, abordando a questão social, econômica, política, tá? Os fatos marcantes na história, o que o aluno deve saber sobre cada assunto tratado em cada bloco, que nós teremos de 5 minutos. São apenas 5 minutinhos, onde você faz uma rápida revisão, fica preparado para o Enem, tá? E poderá fazer futuramente questionamentos, tá? Através dos meus contatos. Eu sou o professor José Elcio Alves Porto, tá? Sou professor de História, Filosofia, e estou abrindo esse espaço aqui para a gente debater e ficar um pouco a mais atualizado a respeito dos assuntos que envolvem o nosso querido Enem. Amigos, dentro desse nosso estudo, nós vamos abordar também, né, segundo o gráfico que você está vendo aí, né, os principais assuntos abordados no Enem, que vai desde o contexto, nós sabemos que o Enem cai muito de Brasil, desde a questão da Era Vargas, o período oligárquico, as oligarquias no Brasil, tá certo? Que realmente nós precisamos fazer uma revisão apurada, porque é um movimento, muitos acontecimentos naquela chamada República Velha, que divide República da Espada, né, e República das Oligarquias. Vamos ver um pouco da ditadura civil-militar no Brasil, a expansão marítima, a gente vai ter que revisar também, porque caiu várias vezes no Enem, a escravidão negra no Brasil Império, aquele período, né, do Brasil Imperial, e os fatos marcantes, a Idade Média, o período entre guerras, a gente vai analisar a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a redemocratização, o populismo e um pouco da Antiguidade Clássica. Vamos ver tudo isso em 5 minutos. Como é sabido de vocês, meus queridos amigos, nós sabemos que o Enem ele trabalha com a questão do patrimônio, da diversidade, da inclusão, da democracia e da cidadania. São eixos que você não poderá esquecer quando você estiver estudando para o Enem. Qualquer material que você pegue, livro, vídeos, né, revistas, jornais, você tem que observar esses 5 eixos. A questão do patrimônio, a questão da democracia, a questão da inclusão, a questão da diversidade e da cidadania. Porque, de certa forma, o Enem procurará encaixar todo aquele conteúdo histórico dentro desses eixos para fazer um questionamento para você, tentando, de repente, ver a sua questão de habilidade e competência para resolver conflitos, ou se você realmente entende do conteúdo que ora está sendo tratado dentro daquela questão do Enem, tá? Então, fique atento sobre isso aí. Essa imagem já esteve presente em algumas provas do Enem, tá certo? E é uma imagem, sim, que você deverá fazer uma leitura. Você tem a questão, né, do filho, aí pede para você uma realidade histórica. E filho, você vai aí pedir outra realidade e outro contexto social e econômico. Dentro desse contexto aí, você vai ter um questionamento em cima dessa imagem. O Enem, ele trabalha com a questão da imagem, a questão da interpretação, por isso que você tem que ter coerência, né? Coesão, coerência, e você deve estar atenado com as questões de atualidades para poder fazer uma boa prova. Se ligue nesses tirinhas que passam na internet, até nos próprios memes que atualmente estão circulando nos seus aparelhos, nas redes sociais. A partir daí você vai ter algumas interpretações e questionamento que poderão cair na sua prova do Enem. Uma coisa muito presente dentro do contexto que está sendo trabalhado no Enem é a questão da inclusão. Inclusão em todos os sentidos, né? E nós temos um ponto aí que é um ponto bem naufrágico na história, que é a questão do indígena e a questão do negro. Você sabe que houveram avanços, mas também nós tivemos aí, durante o período inicial, no decorrer da história, muito genocídio na parte indígena, né? E muito desrespeito aos direitos dos seres humanos, no que diz conta da escravidão. Foram lançados recentemente 2 livros fantásticos do Laureatino Gomes, que é a Escravidão, ok? O nome do livro, e onde ele faz um comentário histórico e traça todo o contexto em que aconteceu isso aí no Brasil, na África e em Portugal.
Então, seria bem interessante você se atualizar nesses assuntos, a questão indígena e a questão africana, para fazer uma boa prova do Enem. Essa nossa imagem é uma imagem bem tradicional, ela mostra a revolta da vacina, né? Uma revolta popular, uma revolta que foi não só por conta da vacinação obrigatória, mas que envolve uma questão social, o desrespeito com as comunidades que seriam mais carentes, que naquele momento estavam no Rio de Janeiro, e passava-se por uma reforma. Tem a questão sanitária, para a erradicação da varíola, né? A questão do Oswaldo Cruz, mas essa revolta deu-se pela arbitrariedade dos governos. O Pereira Passos, né? E no governo de Rodrigues Alves, que era o presidente, e o Pereira Passos era o prefeito do Rio de Janeiro, e você tem aí a retirada da população para fazer as reformas urbanísticas e para que fosse obrigatória a vacina no sentido de erradicar muitas doenças. E a população se revolta junto à questão sanitária com a questão social, e você tem a revolta da vacina, em 1904. Temos aí, né, uma manchete bem interessante, uma manchete de última hora. Congresso em recesso por tempo indeterminado. Habeas corpus suspenso para delitos políticos. Poder para caçar, demitir, aposentar e remover. Esse é o famoso ato institucional número 5, o famigerado AI-5, que poderia realmente caçar mandatos, perseguir, torturar. O objetivo é manter a revolução. Essa é uma reportagem com um contexto favorável a erradicar o comunismo, o socialismo, que era visto na época como um inimigo interno, no caso brasileiro. Então, é um período radical da ditadura militar, tá certo? Onde a perda de direitos vai ser presente, e nós temos aí 5 presidentes militares que vale a pena você dar uma navegada, uma estudada, para ficar mais atualizado nesse período, que foram 21 anos de ditadura militar. Já que a gente está falando de temas tão polêmicos, né? É interessante que você tenha um prévio conhecimento da nossa Constituição. O artigo 19 da Constituição, né? Resumo, o Brasil é laico, tá certo? Título 3 da Organização do Estado, capítulo 1 da Organização Político-Administrativa. O artigo 19 é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-lo, embaraçá-los de funcionamento ou manter com eles os seus representantes em relações de dependência ou aliança. Ressalvada na lei a colaboração, né? Bom, veja, esse contexto aí, recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferência entre eles. Bom, é interessante que você tenha um mínimo conhecimento da Constituição, tá? Porque, em alguns casos, algumas questões, elas podem trazer algum artigo e colocar para você fazer uma interpretação. Bom, por hoje são 5 minutos de conhecimento. Até a próxima. Forte abraço.